Para o nosso estudo da noite de hoje, do Livro dos Espíritos, no segundo livro, no livro segundo, no capítulo 6, que fala sobre a vida espírita e também sobre espíritos errantes. Espíritos errantes é quando estamos necessitando de outras reencarnações, para renovar a nossa alma. Então, nesse estado, nós somos chamados de espíritos errantes, precisando de novas existências. Na pergunta de número 258, que fala sobre a escolha das provas, Allan Kardec, então, perguntou: no estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai lhe acontecer durante a vida? Eles responderam: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Dentro desta pergunta, Allan Kardec, então, completou com uma outra pergunta: não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E os espíritos responderam: nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora por que Ele fez tal lei em vez de tal outra. Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente, como a do mal. Mas, se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós que o criaste, mas Deus. Tiveste, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque o consideraste um meio de adiantamento, e Deus o permitiu. Então, muitas vezes, diante das dificuldades que encontramos no nosso caminhar, muitas vezes nós nos perguntamos, como eu fui escolher uma prova tão difícil dessa, Ou então, por que Deus, quando não temos esse conhecimento, por que Deus me deixa passar por tanta dificuldade? Eu não mereço isso, Eu não escolhi tal prova. Outros dizem: eu não pedi para nascer, eu não pedi para estar nessa família, E nós sabemos que a Terra é uma grande escola, e é também um hospital. E todos nós que aqui nos encontramos somos alunos ainda repetentes muitas e muitas vezes, alunos rebeldes muitas vezes, enfermos da alma. E a maneira da escola aqui da Terra, ou seja, para o nosso crescimento intelectual, quando renascemos, a primeira escola é a do lar. Os primeiros professores que temos são os nossos pais, que nos ensinam a dar os primeiros passos, nos ensinam a falar, que nos ensinam o que é certo, o que podemos e o que não podemos fazer. Quando criança, muitas vezes, alguém suspende as coisas que podem ferir, outros ensinam que ali não pode tocar. Enfim, cada professor vai dando o seu ensino à sua maneira. Pois vem a primeira etapa, do aprendizado escolar. Cada um
Cada ano, um professor diferente. Ou da infância, o pré-escolar. E assim nós vamos tendo ao longo do curso, dos anos, em cada matéria, professor diferente. Quando vamos para o nosso primeiro trabalho, primeiro emprego, né, o nosso patrão também é nosso professor. E muitas vezes nós nos rebelamos, não queremos aceitar as corrigendas que nos são feitas, nos rebelamos e nos afastamos muitas vezes do trabalho por conta dessa corrigenda. Então, nós, na nossa rebeldia, perdemos a oportunidade de aprendizado, de aperfeiçoar as nossas tarefas. Naquilo que nós abraçamos como trabalho, quando alguém nos cobra, é nos chamando a atenção justamente para isso, para que a gente se aperfeiçoe. Então, professores que temos, e que Deus se utiliza dessas ferramentas justamente para nos auxiliar no nosso crescimento, porque foi isso que pedimos. É essa matéria que nós estamos precisando aprender e fazer bem feito. É também o hospital, não é? E no hospital, quem vai no hospital? Quem está doente. Quando adoecemos o corpo físico, procuramos o médico. E dado ao nosso estado de saúde, se for um estado grave, vamos para a UTI. Alguns mais gravíssimos vão para a incubação, fica entubado. Outros ficam só na observação contínua dos médicos para que a sua saúde se recupere mais rápido. Melhorando, vamos para o quarto. Aquele que não precisa, não está em estado grave, o médico passa uma receita e manda a gente de volta para casa. Mas no hospital a gente sabe que a gente toma o remédio direitinho, né? E em casa a gente passa da hora, não toma direito, muitas vezes, a nossa ainda rebeldia. A nossa invigilância para conosco mesmo. Então, nesse hospital, que é a terra, no qual todos nós aqui estamos, que é essa escola bendita, da qual todos nós pedimos para aqui estar, né? Fomos trazidos aqui por Jesus, para que nos aperfeiçoemos, para que nos eduquemos, para que nos transformemos, a nossa alma, o nosso interior, o nosso íntimo. Então, se adoecemos, disse Jesus, é porque ainda não somos bons. Quando ele curava as pessoas, ele dizia, a tua fé te curou. Ele não dizia que era ele que curava. E dizia, vá em paz e não peques mais, para que não volteis a enfermar novamente. Ou seja, as enfermidades que trazemos no corpo são enfermidades da alma. Então, a lição desta noite do Evangelho de Jesus, no livro Fonte Viva, psicografia do nosso irmão Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição de hoje tem o título, Estais doente? Quem de nós não está doente? Às vezes a gente acha que tem gente agitação, né? Não, eu estou sadio. O corpo, muitas vezes, já tem enfermidades que nós não nos apercebemos. Mas e da alma? Será que estamos sadios da alma? Será que não trazemos nenhuma enfermidade conosco? Então, o texto é de Tiago, escrevendo no capítulo 5, versículo 15. Ele diz, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Então, nesse capítulo é muito interessante, quem quiser estudar em casa, Tiago convidando a gente a ter cuidado conosco mesmo, dando orientações para que a gente renove o nosso modo de pensar e de agir, né? E Emmanuel faz um comentário desse pequeno trecho. Diz Emmanuel, todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raros aqueles que cogitam da cura real. Então, todos nós aqui na Terra adoecemos, né? Mas são poucos, são raras aquelas pessoas que cuidam e pensam na sua saúde espiritual. Porque toda enfermidade que está no nosso corpo, a origem é da alma. É o nosso pensamento invigilante.
Ainda temos sentimentos que nos faz adoecer. E ele então continua dizendo: se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. Então, quando adoecemos e vamos para o hospital, lá nós tomamos uma medicação, e a medicação resolve muitas vezes o nosso problema físico. Temos momentaneamente uma trégua da enfermidade. É o que diz Emmanuel. Não vamos pensar que essa medicação vai eliminar as enfermidades do nosso corpo. Ele disse que não. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. Então Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai da boca do homem, porque o que sai está no coração. Então é o que está no nosso coração, é os nossos sentimentos que nos adoecem ou nos mantém saudáveis, né? Então, sentimento de mágoa, sentimento de rancor, de ódio, né? O sentimento da crítica ferina. Quando nós ficamos irados com alguma coisa que não sai de acordo com o que queremos, alguns sentem imediatamente dor de cabeça, outros dor no estômago, outros adquirem úlcera nervosa, né? Outros têm mal-estar. Enfim, o nosso corpo responde de acordo com os nossos sentimentos. Então é a nossa alma, é o ser espiritual que comanda esse corpo físico, que o faz ser saudável ou enfermo, doente. E Emmanuel diz que uma descarga nervosa, uma ira nossa, naquele momento da nossa ira, Emmanuel fala que nós matamos milhões de células no nosso corpo físico. Daí a razão da nossa enfermidade, a razão de procurarmos o médico aqui da terra. A mente é fonte criadora, ou seja, tudo aquilo que nós pensamos, que nós desejamos para o outro, nós imaginamos que estamos desejando para o outro, mas a primeira pessoa a receber esta carga, seja ela uma carga positiva ou negativa, é quem emite, somos nós mesmos. Por isso Jesus viera nos convidar a fazer o bem sempre, aonde estivéssemos, e fizéssemos o bem, né? A vida, diz Emmanuel, pouco a pouco plasma em torno de teus passos aquilo que produz, aquilo que desejas, aliás. Então, tudo aquilo que nós fazemos, aos poucos, nós vamos produzindo em torno dos nossos passos, da nossa vida diária, aquilo que nós desejamos. Desejamos o bem para as pessoas que nos cercam? Então, estamos produzindo o bem em torno de nós. Desejamos mal? Quantas vezes a gente deseja que o nosso irmão caia no primeiro buraco que apareça na frente? Não é? Quantas vezes nós desejamos que ele fracasse nas suas atividades? Estamos desejando isso a nós mesmos, diz Emmanuel. De que vale a medicação exterior se prossegue triste, acabrunhado ou insubmisso? Então, o que adianta eu tomar o comprimido, tomar a injeção, não é? Eu tenho uma melhora, uma paliativa, mas se os meus sentimentos ainda não sentimentos de amor, amorosos, de equilíbrio, se ainda as minhas emoções estão desequilibradas, então a medicação externa é um paliativo somente. Daí a pouco nós vamos estar sentindo os mesmos sintomas. Daí uns dias, a enfermidade física retorna ao nosso corpo. E muitas vezes com mais agravantes, não é? De outras vezes, diz Emmanuel, pede socorros de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Isso é muito comum acontecer conosco, né?
Então vamos ao médico, ele faz uma receita, nos dá um regime alimentar para que a gente se melhore. Quando a gente vê que está melhorando, a gente já passa aos excessos da alimentação. Voltamos ao excesso do desequilíbrio mental. Quando estamos doentes, enfermos, bem doentes mesmo, a gente para pensar, puxa vida, né? Eu tenho que mudar, o que está acontecendo comigo? A gente para um pouco para refletir. Melhorou, esquecemos tudo e voltamos à estaca zero, é o que diz Emmanuel. Voltamos então a enfermar de novo. Como regenerar a saúde se perde longas horas na posição da cólera ou do desânimo? Então, como recuperar a nossa saúde se o nosso estado mental não nos ajuda? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre o bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária a propósito de tudo e de todos e de nós mesmos é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. Tem pessoas que se indignam com tudo. Nada está bom, nada está perfeito, né? Todo mundo tem defeitos, só ela sabe fazer as coisas perfeitas. Imaginemos o drama íntimo dessa pessoa. Como vamos curar as nossas enfermidades assim agindo, né? O desalento, por sua vez, diz Emmanuel, é clima anestesiante que entorpece e destrói. Quantas vezes nós ficamos entorpecidos? Não vou fazer isso agora, não deixa isso para depois. Cuidar dessa parte espiritual é muito difícil, mudar, eu não consigo, não sou capaz, né? Desistimos de nós mesmos. E isso nos destrói, porque vamos cada dia enfermando cada vez mais. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despende tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? É uma pergunta de Emmanuel. Então nós enfermamos também quando nós estamos falando mal dos outros, quando nos tornamos inúteis, quando nós despendemos, ou seja, passamos uma boa parte do nosso tempo em conversação que nada constrói, que não edifica a nossa vida e nem a dos nossos irmãos. E com isso vamos se minando as nossas forças espirituais no campo do bem. Porque nós temos as companhias que queremos. Se pensamos no bem, se mantemos um pensamento equilibrado, vamos ter os bons espíritos conosco, nos auxiliando, nos inspirando, nos fortalecendo o nosso bom ânimo, a nossa coragem, a nossa boa vontade. Mas se estamos com pensamentos negativos, de maledicência, de crítica, de condenação aos nossos irmãos, vamos ter espíritos que também têm essa mesma vibração, que gostam desses mesmos assuntos e vão então se ligando a nós e as nossas forças vão sendo minadas, por nós e por eles. A culpa não é deles, a culpa é nossa, não é? Que gênio milagroso, diz Emmanuel, te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar nem desculpar, se não ajudas nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores e nem procuras harmonia com os homens? Outra pergunta de Emmanuel para nós. Então, qual é o gênio que vai doar equilíbrio para nós, se nós nada fazemos para nos equilibrar? Nada cai de bandeja em nossas mãos, é preciso o nosso esforço, é preciso a nossa coragem, o nosso bom ânimo, para renovar a nossa vida, para estarmos em paz. Queremos ser felizes, mas o que estamos fazendo para a construção dessa felicidade? Na maioria das vezes, nós ficamos esperando que os outros nos façam felizes. E aí estamos sempre infelizes, porque a nossa felicidade depende só de nós. Cada um de nós temos que lutar pela nossa felicidade. Ser feliz conosco mesmo, com o que temos, aonde estamos, com quem convivemos, aonde trabalhamos, tudo que nós conseguimos com o nosso esforço. Se nada conseguimos, vamos ser felizes assim mesmo. Certamente, em outra existência, eu fiz tudo errado e agora vou passar pela penúria, pela dificuldade para valorizar a vida, valorizar as oportunidades que tenho. Nada acontece, como diz ali Emmanuel, sem a permissão de Deus. O livro dos Espíritos também diz isso. Nada acontece sem que Deus, o nosso Pai, o permita.
Então, por mais se apresse os socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Olha aí, aos poucos vamos minando as nossas energias, e isso é um suicídio indireto. Aí me recordo de André Luiz, né? Era um médico, fez uma cirurgia, estava com um problema no estômago e desencarnou na mesa cirúrgica. Quando ele se deu conta de si, muitos o chamavam de suicida. Ele disse: mas como suicida? Eu não me matei, não suicidei. Não é? Sim, suicídio indireto. Como? Nos pequenos goles que ele tomava todos os dias, minou a saúde do corpo físico. Então também nós vamos minando as nossas energias e podemos chegar também à vida espiritual suicida indireto. Passamos a vida falando mal, condenando, criticando, enraivecidos, irados, mal-humorados, não compreendemos ninguém, não aceitamos conselhos, não aceitamos orientação de ninguém, vamos levando a vida como nós achamos que devemos levar, minando as nossas forças espirituais. E entramos então no suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, diz Emmanuel a todos nós, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Tudo que nós fazemos é uma oração. Como estamos orando? Estamos orando a Deus ou ao mundo? Estamos vigiando os nossos pensamentos? Estamos equilibrando as nossas emoções, trabalhando para que esse equilíbrio aconteça em nós? Porque é uma tarefa que ninguém a fará por nós, nem Deus. Nos criou livre, nos deu todas as oportunidades possíveis para que a gente trabalhe em nosso próprio favor. Para que nos conscientizemos das nossas necessidades, é preciso que façamos reflexões. Que olhemos para dentro de nós e vejamos o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. E não é só no falar. Nós podemos falar bonito, saber o Evangelho decorado, as lições da Bíblia decor. Mas se não colocarmos em prática, no nosso viver, todo esse aprendizado, retornaremos à pátria espiritual mais endividados. Porque temos um grande conhecimento, mas não aplicamos em nós. Então é preciso vivência. Aonde nós estivermos, em casa, é o primeiro laboratório em que nós vamos aprendendo a lidar com essas dificuldades de relacionamento, de compreensão, de tolerância, de bondade. É dentro do lar. E a gente quer ser bonzinho lá fora e esquece da família dentro de casa, que nós vamos levando ela de qualquer jeito. E aí continuamos enfermando, endividados, não é? Com as leis divinas. Diz Emmanuel: desapega-te de bens transitórios que te forem emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Então daqui nós já sabemos que não levamos nada, não é? Vamos levar o patrimônio conquistado espiritualmente. O bem que fizermos ou o mal que fizermos, levamos conosco também, né? É uma conquista de cada um. Não deixamos na porta de ninguém a nossa mala, a nossa bagagem vai conosco. Foge à brutalidade, ou seja, vamos fugir da arrogância, né? Quantas vezes somos arrogantes uns com os outros, grosseiros uns com os outros. Então devemos eliminar isso do nosso viver. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Então vamos enriquecer os nossos motivos de simpatia pessoal com aqueles que convivem conosco, e mesmo aqueles que não nos são simpáticos, vamos trabalhar isso dentro de nós. Disse Jesus que nós devemos fazer amigos e não inimigos, não é? Conquistar até os nossos inimigos, aqueles que não gostam de nós, pelo nosso comportamento, pela nossa atitude. Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Então, através
do estudo, nós vamos conquistando sabedoria, vamos meditando, vamos refletindo, avaliando o nosso comportamento, né, como estamos convivendo com as pessoas. E ele disse: não manches teu caminho. Então nós escrevemos todos os dias nas tábuas da lei da vida, com tintas luminosas ou não. Vamos escrever com tintas luminosas, é melhor para nós, né? Não vamos marcar com tintas escuras. Cada dia que nós vivemos aqui uns com os outros, nós temos a oportunidade de escrever, sim, com tintas luminosas. Vai depender de nós. Serve sempre, diz Emmanuel. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Então, guardar essa lealdade a esse ideal superior que todos nós temos. Só que muitas vezes nós não nos esforçamos o bastante para essa conquista desse ideal superior, que é estar junto do nosso Pai, é caminhar junto desse amigo fiel, o nosso amado irmão Jesus, que viera trazer essas orientações direto do Pai, para que nos curemos de todos os males. Tem uma lição para ilustrar, que ela é rapidinha, do livro Pontos e Contos, pelo nosso irmão X, psicografia do nosso irmão Chico Xavier, e tem o título Doente Grave. Então vamos meditar bastante nesse pedido dessa mãezinha aos filhos. Nós sabemos que as mães, né, fazem tudo pelos seus filhos. Então, começa narrando o nosso irmão X. Uma alma atormentada de mãe, conduzida ao céu, nas asas blandiciosas do sono, esbarrou ante as resplandecentes visões do paraíso. Um anjo solícito recebeu-a no pórtico. Anjo amigo, diz ela em voz súplice, sou mãe na terra e tenho 2 filhos. Rogo para ambos as bênçãos de Deus, generosas e augustas. O mensageiro anotou as petições e, observando-lhe o desvelo fraternal, a mulher aflita acrescentou ansiosamente: venho até aqui pedir em particular por um deles, que desde muito tempo se encontra gravemente enfermo, entre a morte e a vida. Todo o meu carinho, todos os recursos médicos têm sido ineficazes. Não posso tolerar por mais tempo as lágrimas dolorosas que me afligem o coração. Digne-se, ó Todo-Poderoso, por vosso intermédio, conceder-me a graça de vê-lo restituído à saúde. O emissário das esferas superiores pensou um instante e interrogou: qual de teus 2 filhos se encontra mais unido a Deus? Meu pobre filhinho doente, respondeu a recém-chegada, pois que medita na grandeza do Pai Celeste dia e noite, e é com o seu nome que se submete aos remédios amargos, e é esperando no Senhor que vê despontar cada aurora. No sofrimento que lhe desintegra as forças, dirige-se ao céu com tamanho fervor que se lhe pressente de maneira inequívoca a ligação com o Pai amoroso e invisível. E o outro? Indagou o mensageiro divino. Esse, esclareceu a pedinte, um tanto confundida, qual se lhe fora impossível dissimular. É um homem feliz nos negócios do mundo. Como é favorecido da sorte, parece não sentir necessidade de procurar o socorro da providência divina. Voltou a perguntar ao amigo: qual deles entende a sublime significação do trabalho? Interpelou nesse momento o emissário. O enfermo, atirado à imobilidade, guarda profunda compreensão com respeito às virtudes excelsas do espírito de serviço.
Refere-se constantemente aos bens do esforço e edifica quantos lhe ouvem a palavra, tocado de dolorosas experiências. E o outro? Talvez pelo gênero de vida a que se consagra, deixou de ver as belezas da ação própria. Dispondo de muitos servidores, descansa nos trabalhos alheios. Não conhece o radioso convite da manhã, porque se levanta do leito demasiado tarde, nos hotéis de luxo, e permanece estranho às bênçãos da noite, de vez que o corpo, saciado em mesas opíparas e extravagantes, não lhe confere oportunidade de sentir as sugestões santificadoras da natureza. Qual deles percebe o imperativo de confraternização com os homens, nossos irmãos, tornou o mensageiro sorrindo, bondoso? O que está preso à enfermidade angustiosa recebe os amigos de qualquer posição social com indisfarçável reconhecimento. Recolhe as expressões de carinho com lágrimas de alegria a lhe saltarem dos olhos. Emociona-se com a menor gentileza de que é objeto e parece deter agora um laço de amor forte e sincero, mesmo para com aqueles que em outro tempo lhe foram inimigos ou perseguidores. E o outro? Os favores do mundo, comentou nobremente a palavra maternal, isolam-lhe a personalidade à distância dos júbilos domésticos, em rodas restritas e fantasiosas, ou nas regiões elegantes, onde rolam fortunas iguais a dele. Assediado pelos empenhos do mundo social, cujas ideias se modificam à feição do vento, nunca encontra tempo necessário para sondar os sentimentos afetivos dos companheiros que o céu lhe enviou na senda comum. O anjo atento passou a refletir com grande interesse e arguiu de novo. Para qual deles rogas a bênção de Deus em particular? Em favor do pobrezinho que agoniza no leito, informou a ternura materna. O enviado da providência fixou-a com extrema bondade e concluiu com sabedoria. Volta à terra e reconsidera as atitudes do teu carinho. O enfermo do corpo vai muito bem. Já entende a necessidade de união com o Divino Pai, e o que distingue em verdade os homens uns dos outros é o grau de suas relações com a vida mais alta. Renova, pois, os votos de tuas preces ardentes, porque o doente grave é o outro. Então, essa lição nos faz recordar Jesus, que traçou para todos nós uma receita. Quando estamos doentes, aqui a mãezinha procurou o médico, não encontrou, até o momento que descreveu, um medicamento eficaz que curasse a enfermidade total do seu filho. Mas vimos aqui o nosso benfeitor dizendo que ele já estava muito bem, porque a enfermidade estava o trazendo de volta para a vida espiritual, ou seja, os sentimentos interiores, a sua ligação com Deus, a sua ligação com o Pai, a sua ligação afetiva com todos, um entendimento da vida, ou seja, da mudança comportamental, ele já estava aplicando nele, depois dessa enfermidade. O outro totalmente descuidado. E todos nós temos essa receita em casa. Então, quando adoecemos, buscamos o médico para prescrever uma receita para curar os nossos males do corpo físico. Mas não são capazes de curar os males da nossa alma, que é a nossa alma que faz com que o corpo fique enfermo, que adoeça. E que busque, então, os recursos dos médicos que Deus nos proporciona, não é? Os recursos da medicina da terra para nos auxiliar, nos ajudar a manter mais tempo num corpo físico.
e ponderar e meditar na necessidade da saúde mental e espiritual. Então, o código, amar a Deus, a primeira de todas do Evangelho, do Decálogo, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento. Jesus completou, e o próximo como a si mesmo. Fazer aos outros tudo aquilo que queres que o outro te faça. Fazer o bem sempre. Amar. Perdoar quantas vezes se fizerem necessárias. Eliminar dos nossos sentimentos íntimos o ódio, o rancor, a mágoa, o ciúme, a inveja, não cobiçar nada de ninguém, está lá no Decálogo, os 10 mandamentos. Honrar pai e mãe. E o que nós fazemos? Tudo ao contrário. Não é? Então, nós trazemos para o nosso corpo as enfermidades. Precisamos curar a nossa alma. Estamos vivendo momentos agora de novos aprendizados, em que estamos tendo mais cuidado com a nossa saúde, mantendo uma higiene das nossas mãos, do nosso corpo mais assíduo. Enfim, oportunidade de crescimento espiritual. Muitas vezes nós maldizemos as enfermidades, né? Achamos que Deus está sendo muito cruel conosco, mas se meditarmos a razão, o porquê de estarmos doentes, qual foi o motivo, o que foi que nos adoeceu, nós vamos encontrar a resposta dentro de nós. Vamos nos lembrar que tal época nós fizemos uma atitude que não foi uma atitude tranquila, não foi uma atitude que nos beneficiasse, que trouxesse para nós saúde mental, saúde espiritual. Desejamos lá atrás o mal para alguém, hoje reverteu-se para nós. Então as nossas ações, as nossas atitudes devem ser por nós, como disse Jesus, vigiada constantemente, orai e vigiai para não cairdes em tentação. Ou seja, para que não venhamos a cometer os mesmos erros de ontem. Quantas existências já tivemos e quantas mais teremos, não sabemos. Então as nossas atitudes aqui, o nosso comportamento, depende somente de nós. Escolhemos as provas, sim, como diz no Livro dos Espíritos, nós escolhemos. Mas o que vai acontecer dentro dessa prova cabe a nós, e nós não sabemos. Quantas vezes agimos de forma errônea, mesmo sabendo que está errado, continuamos errando. Então a oportunidade é para que acertemos. Mas como Deus é bom e generoso, não impõe nada a nenhum de nós. Temos a liberdade de agir, só criou leis sábias e justas, que não conseguimos infringi-las. Não conseguimos burlar a lei de Deus. Nós tapeamos, encobrimos os nossos erros aqui na lei dos homens, mas a lei de Deus é infalível. E nós constantemente falamos, quando alguém faz alguma coisa, nós dizemos, um dia ele vai pagar o mal que ele me fez, porque a lei de Deus tarda, mas não falta. É uma lei justa, esquecendo que essa mesma lei está sendo aplicada a todos nós, né? Então, quando passamos por uma dificuldade, quando passamos por algum problema, seja família, seja em casa, seja no trabalho, tem uma razão de ser. Então, não vamos atribuir aos outros, mas vamos olhar para nós e vamos buscar a nossa mudança, o nosso equilíbrio diante de todas as situações, fazermos o bem sem esperar que outros o façam em primeiro lugar. E assim vamos curando a nossa alma enferma e retornarmos então ao Pai. Vamos conquistando, como disse Jesus, construindo dentro de nós o reino do amor. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça, a cada um de nós, nesse desejo que todos temos de nos transformar. De que ao sairmos do corpo, que sejamos recebidos pelos amigos espirituais, pelos nossos familiares queridos, que tenhamos, como vimos muitos irmãos nossos retornando à pátria espiritual, sendo recebido por um cortejo de irmãos, com músicas, com cânticos, com louvores de agradecimento, pelo bem que fizeram aqui na terra.
Então estamos aqui com a oportunidade de também realizarmos todo o bem possível, doarmos, porque foi assim que pedimos, que ao reencarnarmos nós doaríamos a nossa própria vida, se fosse possível, em favor dos nossos irmãos. Então vamos orar, agradecendo a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso amado irmão, que ensinou-nos com exemplo da sua vida, que junto de nós encarnou em um corpo como o nosso para nos ensinar o nosso dever, o nosso comportamento diante uns dos outros. Ensinou-nos que devemos nos amar como irmãos que verdadeiramente o somos, praticando o amor incondicional, não mais o amor da posse, mas o amor que tudo faz pela felicidade e pela paz do próximo. Assim, Jesus, compenetrados que estamos dos nossos deveres fraternais uns para com os outros, rogamos-te, Senhor, que nos inspire a continuarmos atentos às nossas ações, às nossas atitudes, no campo mental e também na ação praticada a cada minuto, aonde estivermos, com quem estivermos, que possamos, Senhor, testemunhar a Tua presença dentro de nós. Que o Teu amor, Jesus, nos envolva a todos, não somente a nós encarnados, mas também os desencarnados que caminham conosco. Rogamos nesse momento, Senhor, as bênçãos da Tua infinita misericórdia, envolvendo todos os nossos irmãos do nosso planeta Terra, que estão enfermos, nos hospitais, nas UTIs, os que estão em casa, em tratamento, em seus lares, aqueles outros, Senhor, que retornaram, e nesse momento sabemos que inúmeros irmãos nossos estão retornando à pátria espiritual. Abençoa-os, conforte, console o coração dos seus familiares, porque nem sequer podem velar seus entes queridos. Abençoa os nossos irmãos médicos, enfermeiros, todos os nossos irmãos ligados à saúde, que todos recebam, Jesus, as energias amorosas envolvidas pelo vosso imenso amor. E assim, rogamos-te que seja com todos, amparando e abençoando-nos, não só hoje, Jesus, mas sempre, que assim seja.